Olá, boa noite, sejam muito bem-vindos a mais um podcast Seja Ainda Mais Feliz. Hoje nós temos aqui uma convidada muito especial, vocês vão se apaixonar por ela, gente. Lu Queiroz, ela é famosa, vocês vão ver, vocês vão descobrir ao longo aqui da nossa conversa, né, Lu? Que ela é bem famosa, ela tem agenda bem cheia. E é praticamente um milagre ela estar aqui. Mas ela é professora de canto, mas mais do que isso, né, Lu? Ela carrega um propósito, que é destravar vozes e, como é que é? Como que você falou? Despertar vozes e destravar destinos. Isso mesmo. E hoje ela tá aqui, que ela vai explicar pra gente que pode ser mais fácil do que a gente pensa, né, Lu? Muito mais, muito mais. Lu, boa noite, obrigada, muito obrigada mesmo. Gostoso. O fato de você estar aqui mostra realmente o propósito que você carrega, né? Porque você teve que manejar a tua agenda, você estava me contando, só tem 3 meses aqui no Brasil. Sim. E para fazer essa entrega, né? Meu Deus. Nossa, primeiro que é uma delícia a gente estar num lugar onde é tão bem recebido assim, com tanto carinho, com tanta honra. Então, para mim, é um prazer mesmo. Obrigada. A gente movimentou tudo, porque como a gente tem só mais 3 meses aqui no Brasil, a gente está indo para uma missão tremenda, que depois a gente pode falar sobre isso. Né? Mas eu acredito muito em propósito, e quando eu recebi o convite, queimou no meu coração. Uau. Eu acredito que tem um propósito aqui entre nós duas. É verdade, isso aí eu tenho certeza. Entre nós duas e para quem vai assistir, para quem vai ouvir também. Com certeza, né? Quantas pessoas que de repente têm esse sonho e que acreditaram, de repente, por uma vida até hoje, que não era possível, né? E que pode descobrir hoje que sim, é possível. Sim, sim. Você até falou, né? A Lu famosa, meu Deus do céu, né? Mas a fama, ela não é ruim. A gente tem o receio de se enxergar assim. Jesus era famoso. A fama dele percorria. É o que a gente faz com isso que pega, né? Eu vivi no meio dos bastidores, enxergando o lado bom, o lado ruim da fama. Mas se hoje o meu nome é propagado, chega fora, por isso que a gente está indo para fora, né, para a Europa. Então, se o nome ele é propagado, é porque você entrega um resultado, você entrega, vai muito além do que só um trabalho. E é por isso que eu acredito que o meu trabalho hoje ele tem essa relevância. Então, obrigada por todas as palavras. Não é entregar só um trabalho, você se entrega, né? Isso. Então, assim, né, me apresentando, então eu sou a Lu Queiroz. Acima de tudo, eu sou filha amada, serva do Deus vivo. Eu me emociono toda vez que eu falo isso, porque eu demorei para entender o quanto eu sou filha amada. Eu achava que eu não era pertencente a isso. Então, sou esposa, mãe, sou pastora e preparadora vocal. E junto nós temos a missão, eu e meu marido, de, como falou, né, destravar vozes, destinos, sonhos, porque a voz, aquilo que a gente escuta, já é o resultado final. O som que a gente escuta da voz é o resultado final de todo um mecanismo, de tudo que aconteceu aqui dentro antes. De toda ação que a gente tem no nosso corpo, que a gente menos controla. Na razão, de toda ação, aquilo que mais vem com a emoção é a voz. Por isso ela é difícil ser controlada. Por isso que ela é difícil ser entendida, ser estudada, né? Não, eu vou me aprofundar. Pode se aprofundar, vai. É que a gente estava conversando, estava tão gostoso. A gente quer, exatamente. A nossa conversa antes, você estava falando que você fez aula. E quantas pessoas... A gente deu uma aula para uma moça que ela estudou 8 anos de canto. Isso não é normal. Isso não é bonito de ver. Eu fico triste de ouvir isso. Nossa, a pessoa estudou 8 anos. Que legal. Aí eu converso com a pessoa não conhece ainda a voz dela. Uau. Então, não é difícil de se entender a voz, desde que você antes trate algo dentro de você. A maioria das pessoas que tem bloqueio com a voz, exemplo, a pessoa vai cantar, a gente lidava antes, a gente olhava a pessoa e enxergava ela como? Ela é tímida. Então, ou a pessoa vai, ela desenvolve, ela é tímida. Hoje, a gente entende que é muito mais profundo. Essa pessoa, ela não conhecia a voz dela porque ela tinha traumas antes. Então, assim, o pai colocava a mão na garganta e falava, solta a voz. Então, todas as vezes que ela pegava o microfone, ela sentia aquela pressão na garganta. Então, ela vai cantar na minha frente, ela chora, treme, porque vem todo um trauma que ela ficou lá de trás.
Então, por isso que eu estou falando, é muito mais profundo. Por isso que eu sou preparadora vocal. Eu preparo pessoas para cantar. Eu preparo pessoas para falar em público. Porque é muito mais profundo, é muito mais além. Uau. É interessante, né? Porque a gente não tem essa percepção de que está atrelado à emoção e que a voz é o maior reflexo, assim, disso, né? E daí, Sim. por isso tão difícil de... Porque ela vem junto, como eu falei, ela vem junto com o sentimento. O que manda o comando para a voz, não tem como vir só razão. Eu preciso fazer tal coisa com a voz, um exemplo, tal música, eu preciso usar uma voz de peito. Se você, não adianta só pensar, ela vem junto com a tua emoção, e tua emoção é o que te trava na tua voz. Então, e outra coisa que trava muito também é a falta de conhecer como a voz é formada. É conhecer como o agudo é formado, como o grave. Quando você conhece seu instrumento, de dentro para fora, você domina ele. Porque é tão injusto. Olha assim, aqueles músicos, né? Tá lá o baixista, o tecladista, os músicos, todos eles conhecem os instrumentos que tocam, dominam, tiram a música, colocam lá a cifra da música. Aí o cantor, a única coisa que ele se preocupa é em tirar a letra, decorar a letra. E olha lá, a maioria nem tem problema com decorar a letra. Decorar a letra se a pessoa está se escutando. Ponto, ela não conhece o instrumento dela. É verdade. Então, o meu trabalho ele é reconhecido pelo resultado que eu entrego, porque eu faço eu ajudo a pessoa a conhecer o instrumento dela. Aí ela domina a voz dela. Senão ela só dá certo, aconteceu isso com você, na frente do teu professor, você ia bem. Chegava lá, cantava, ele te corrigia, faz assim com a voz, esse agudo aqui, mostrava pra você no teclado. Quando você vai cantar na igreja, você vai cantar... Você não acha mais aquele agudo. Acabou. Por quê? Porque você não dominou, você não conheceu. Só deu certo lá. Exatamente. Por isso Acontece muito isso. Acontece muito, muito, assim. Isso traz muita insegurança, porque você conseguiu cantar uma vez. Ah, tu acertou. Acertei o tom uma vez. Mas você não consegue mais. Sim. Ou consegue, não consegue. Consegue, não consegue. Mas não tem aquela constância. Sim. Não, toda vez que eu cantar, eu vou alcançar. O cantor acontece isso, né? Toda vez que ele canta aquela música, ele alcança aquele tom. Ele não desafina, digamos assim. Isso. E comigo não. Às vezes sim, às vezes não. Às vezes sim, às vezes não. E isso te deixa insegura. Então, todas as vezes que você vai cantar, o que acontece com você? Você tá insegura. E a insegurança trava a gente, falando agora ministerialmente, né, como igreja, a gente vai cantar e é tanta coisa que envolve no momento ali do altar, né? São tantas coisas que são envolvidas. E aí você tá preocupado com o quê? Com aquela nota que você não vai alcançar. Eu acredito que muita gente vai se identificar com isso. Você tá preocupado com aquela nota, com aquela música ou letra, que nem a gente tava falando, a pessoa não decorou a letra, tem problema com isso. Não se esforça para isso. Eu fui fazer eu recebi um convite, né, de um ator da Globo, e ele, Rodrigo Lombardi, e ele tinha me pedido para trabalhar a voz dele, porque ele ia fazer um musical. E aí, naquele momento, não me entristeceu o pedido dele, né? Mas assim, mexeu comigo, porque eu falei, a pessoa, ela trabalha tão intensamente por uma paixão que ela tem, por um trabalho, literalmente um trabalho, e nós que estamos ali no altar, servindo o Senhor, usando o nosso instrumento tanto para adorar Ele como para servir a igreja dele, que é para isso que a gente sobe no altar. Se a gente ficar, né, a gente adora do banco, de onde a gente estiver. A gente sobe ali com uma missão em servir a igreja. E a gente não estuda, não mergulha igual ele estava mergulhando. Sabe? Ele parou tudo para poder entender a voz dele, para encaixar no musical, no personagem que ele tinha. E aí eu vejo cantores de igreja assim, ó, cantores de igreja, né, eu vou falar na parte mais técnica, os adoradores, os cantores de igrejas que não estudam, não se aprofundam, não aquecem a voz, não cuidam do instrumento, não têm conhecimento, fecha o olhinho, ergue a mão e entrega, me perdoa, de qualquer jeito. Porque a frase mais perigosa que existe é, que Deus conhece meu coração, Ele recebe, tá no meu coração, é isso que é perigoso. Mas Ele né? é um Deus de excelência, né? É e isso. tudo que Ele faz é com excelência. Aquela frase assim, Deus capacita, e é muito verdadeiro. Mas primeiro a gente faz a nossa parte. Exatamente. É isso. É intencional e de excelência. E a gente não pode ser diferente. Não. Quando nós chegamos aqui em Balneário Camboriú, Os filhos precisam ser parecidos com o pai, né? Sim, nós começamos um trabalho com o Fabrício, que é o fã número 1, assim, do meu trabalho. A gente tem uma parceria muito bacana.
Porque quando ele também me procurou, eu falei, gente, o que eu vou fazer, né? Trabalhar a oratória dele, na voz de uma pessoa que já tá ali, já na carreira pública. E tem um vozeirão mesmo. Tem, né? Uhum. Já é o prefeito da cidade. Mas ele tem timidez. E ele tem um bloqueio na voz dele gigante. Ele falou assim, Lu, você me ajudou a eu encontrar a minha identidade vocal. Estou falando que a gente tem uma missão. Então, quando eu olho meu aluno, não é mais um aluno. Por isso que eu não tenho vaga. Não tenho mais vaga até o final do ano. Porque as pessoas entendem isso. Eu olho e entendo a sua necessidade. Eu trago você de dentro para fora. E foi o que eu fiz com ele. Então, ele também, pequeno, o pai e a mãe, haviam conflitos dentro da casa, ele pequeno, e toda vez que ele ia falar, ele percebia que gerava mais conflito. O que ele fez? Ele parava de falar. Quem estudou com ele fala que na faculdade ele nem apresentava trabalho, porque ele não conseguia falar em público. Aí ele me torna, né, prefeito. E aí entra o nosso trabalho. E ele falou, eu quero saber falar com uma autoridade, ter uma voz de autoridade, mas eu também quero ter a doçura para poder falar com uma senhorinha, com uma criança. Então, existe técnica para tudo. É que a gente tá falando do canto, né? Eu sou apaixonada por voz. Então, existe técnica para desenvolver a voz de qualquer pessoa. Isso é maravilhoso, né? Maravilhoso. Porque é tão frustrante, tem gente que fala assim, a pessoa nasceu com um dom. Eu não tenho dom. Então, não é pra mim. Ou então, assim, eu tenho o dom mais ou menos. Eu canto mais ou menos. Não, voz é treinável, é corpo. Voz não é um som pronto que vem de dentro da gente. Ele é formado. Ele é uma ação muscular. Então, voz desenvolve, né? Uau. Então, qualquer pessoa que quiser pode cantar. Qualquer pessoa. Se ela fala, ela canta. Por que eu só te descobri agora, Lu? Porque pra tudo tem um propósito, né? Pra tudo tem um propósito. A gente tá aqui há 2 anos, Por que eu só te descobri agora? Sério? Qualquer pessoa. Se ela fala, ela canta, porque é o mesmo aparelho fonador, é o mesmo mecanismo muscular. Você sabe que eu te falei, né, que a família do meu esposo todos são de músicos, né? Sim, músicos natos, né? E o tio dele falava isso, que acreditava que toda criança nascia sabendo cantar. Era bem afinadinho. Ia desafinando ao crescer. À medida que crescia, desafinando. Tem a questão da aptidão. Então, assim, ó, tem pessoas que chegam aqui na tua frente e desenha seu rosto. E nunca nem fez curso. É verdade. Nunca estudou. Isso é dela. Ela nasceu com essa parte artística. Voz é a mesma coisa. Teu marido tem um ouvido musical Quase já. que absoluto. Quase que absoluto. A Sofia, a filha do Fabrício, ela tem um ouvido absoluto. Tá lá na aula, ele dá uma nota, ela de costas ela sabe que nota que ele deu. É, mas o Mário também. Absoluto. E não estudou pra isso. Ele escuta uma música uma vez, ele tira a música Você entendeu? no violão. Então, assim, então tem pessoas que nascem com essa aptidão. Em compensação, outras mais para matemática, para ciência, já mais voltada. Ainda bem que nós somos diferentes, né? Mas não significa que uma pessoa entra numa escola de arte, aprende a técnica para desenhar um rosto, ela desenha tão bem quanto aquela que nasceu com essa aptidão. Ela vai aprender a técnica do desenho. A voz é a mesma coisa. Então, realmente, tem pessoas que nascem com... Não é dom. É aptidão maior, musical, artística. Então, ela nasce com aquela voz, desde pequenininha, uma voz de trovão. Aquela voz já afinada que segue. Porém, tem pessoas que vão estudar, e a gente fez isso, a gente desenvolveu isso. Eu falando, eu peguei pessoas que eu desenvolvi para isso. Uau. E tem pessoas que você pega completamente desafinada, desacreditada pelos professores, e a gente fazer cantar. E cantar bem. E cantar bem. Porque é treinável, treinador, ouvido, percepção. Eu não acredito. Gente, olha, juro, eu te contei que eu fiz aula 3 anos, mais ou menos, de aula de canto, né? E eu parei de fazer porque eu cheguei nessa conclusão. Eu falei, não, acho que isso aí tem que nascer com esse dom. Eu não nasci com esse dom. Assim. Eu nunca vou cantar, né? Do jeito, digamos assim, como é que é? Natural, né? É, de um jeito aceitável, vamos colocar assim, né? Nunca vou cantar, né? Então eu vou parar com isso. E parei, faz anos que eu parei. Ai, meu Deus, isso dói meu coração. Isso dói meu coração. Exemplo, se você pegar uma pessoa, de repente você vai cantar, você falou que você é contralto.
Aí você vai cantar, tua voz então acaba sendo mais impostada, uma voz mais presente. Mas eu consigo fazer com que você conheça caminhos para deixar ela mais suave, para deixar ela um pouco mais metálica, mais estridente, um pouco menor. Por quê? A música, ela passeia, a música ela não é de um jeito só. Sim. E outra coisa, que nem nós que cantamos na igreja também, nós cantamos músicas com estilos diferentes, com uma comunicação diferente. Então tem música ali que se abre os céus, é música de autoridade, não encaixa uma voz de princesa. Ou o contrário, aí você tá lá assim, existe um rio, Senhor, encaixa uma voz suave. É isso que é o conhecer a voz, você saber como você está fazendo para produzir aquele som, aí você sabe onde encaixar. Uau. Ou uma pessoa que tem uma voz pequena, uma voz mais suave, como que ela encaixa um vozeirão em uma música? Naturalmente, ela vai olhar, ela vai falar, eu não tenho um vozeirão. Mas a técnica consegue dar isso pra ela. Aí, você vê, né? E aí a gente cresce como acreditando umas coisas que... Muitas pessoas, e nós temos ainda um agravante. Porque a vida inteira a gente escutou, então, que voz é dom. Exato. Principalmente dentro da igreja. Dentro das igrejas, as pessoas ouviram muito isso. Voz é dom. Canto, voz não, desculpa, canto é dom, né? O cantor, ele nasce com esse dom. Então, então Deus gosta mais de um, ele deu a voz, o outro não, e não é. A voz é um instrumento. Deu outro dom, né? Não Mas deu esse, deu outro, se conforma. A voz é um instrumento poderoso. Do mesmo jeito que a voz, ela traz vida, ela te coloca pra cima, ela também te mata. É, claro que sim. Então, além de tudo, olha, por isso que eu sou apaixonada por voz. Mas eu também, sabia? Porque ela é muito além do que só esse som que a gente certeza. escuta. Ela é muito além. E tu sabe que daí eu contei isso pra nossa pastora, né? E daí ela falou assim, Deise, mas a tua voz é tão bonita falada, né? Aí olha eu. Vai ter que dar uma palhinha, vai ter que dar uma palhinha aqui cantando. Não! Falada é, depois eu te mostro um áudio. Falada é, mas cantada é diferente, né? Eu assim pra ela. E é muito interessante, Lu, porque eu gravava um devocional do Spurgeon toda manhã. Eu tenho todas as gravações ali. E aí enviava num grupo, assim, de pessoas e tal. E todo mundo sempre falava muito da minha voz. Nossa, tua voz é linda, tua voz é isso, tua voz é aquilo. Parecia que existia um propósito, assim, com a voz, sabe? Isso, é isso, eu acredito. E várias pessoas falavam. E mesmo quem não escutava, quem me ouvia falar, falava assim, nossa, mas você tem uma voz tão linda. Eu falei assim, mas por que eu não canto? Uau! Né? E você vê, né? Porque... Daí eu botei isso na minha cabeça. Falei, não, tudo bem, a voz é legal, é bonita pra falar. Porque tem gente que tem uma voz mais estridente, tem uma voz, né, que não isso, no falar, digamos assim, né? Tudo bem, vai falar o quê? Mas pra cantar é diferente. Pra cantar tem que... Por quê? Porque eu concordo em parte, porque a fala te deixa num conforto. Sim. A música, ela vai do grave até o agudo, ela passeia, é isso que eu tô falando pra você. E o legal de você estudar e se aprofundar é porque você vai conseguir adaptar a tua voz no tudo que a música tá pedindo. E eu entendo você, porque como você tem uma voz mais impostada, estou falando, uma voz mais presente, a hora que você escuta uma música Gabriela Rocha, um agudo daqueles lá, você vai falar, não é pra mim. Por isso que eu não classifico voz, porque isso limita o cantor. Exatamente. E é exatamente isso que eu fiz. Nesse negócio aí, não alcanço. Quer dizer, olha o tanto de música que você deixou de fazer, né? Não, eu quero fazer até um desafio com você. Não aqui. Não ao vivo. Não vou te expor. Mas eu quero fazer um desafio com você. A gente vai fazer um antes e depois aí da sua voz. Tá. Tá? Tô te presenteando. E eu quero provar pra você e pras pessoas que a gente consegue fazer. A voz é moldável. Eu vou te dar esse conhecimento, esse domínio sobre a sua voz e você vai cantar o que você quiser e sonhou em cantar. Amém. E a gente depois, mas só que o desafio é que depois a gente mostra. Depois a gente tem que provar pro pessoal. Como diz o ditado, a gente mata a cobra e mostra o pau, né? Então, eu tô te presenteando para que, de verdade, não é? Tô te presenteando e eu quero provar para você e para as pessoas, elas precisam acreditar mais nelas, né? Acreditar que pode sim e pode. Uau, que tremendo, né? É libertador, o conhecimento liberta, né? É libertador. Demais.
Demais. Principalmente... Por mais lucro, não querer mais luz, mais luz, mais né? Mas E assim, tu deve ter muitos casos, né, Lu? Meu Deus. muitos casos, que nem eu falei de traumas, assim, né? Teve uma situação de uma cantora, logo no começo do meu trabalho, que é a identificação, né? Que é a sensibilidade, a gente está sensível ao que está acontecendo. Ela chegava na aula falando, vozeirão e conversando, chegava na hora de cantar, ela tremia. E não saía, ela engolia a voz dela. Literalmente parecia que tinha alguém esganando ela. Aí eu não entendia. Eu falava, solta a voz, como todo professor lá no começo. Hoje eu jamais falaria isso, né? Mas todo professor, solta a voz, solta a voz, solta como? Só que você não sabe como. Solta como? Exatamente. Então, solta a voz. E eu, né, lá, minha falta de conhecimento, eu solto a voz. Mas numa sensibilidade. Aí ela conta pra gente que ela viu o namorado da mãe matar a mãe esganada. Ela enforcada, ela esganada. Né? E ele também foi nela. Ele também matou ela. Ele só parou porque ele tinha certeza que ela tinha morrido. Uau. Mas ela não morreu. Mas só que ela ficou... Imagina o trauma. Meu. Que ela perdoou. Ela foi a história dela é incrível. Ela foi na cadeia, perdoou ele. Uau, Ela gente. é maravilhosa. Mas... Então, quer dizer, quando ela estava falando, A memória, um trovão, um leão, na hora de cantar... Por isso que eu falei pra você que voz é muito além só de abrir a boca e soltar a voz. Na hora de cantar, o canto vem com a emoção. Aí travava ela. Então, imagina o quanto, por isso que eu tô falando, eu enxergo as pessoas quando eu tô dando aula para elas. Então, e ali começou a minha missão. Uau. Ali começou, ali destravou, ali abriu a minha mente, porque eu tive que trazer essa menina de dentro para fora. E eu sei que nós somos agentes de cura, porque todo lugar, quase 100% dos lugares que a gente passa, a gente ouve assim, ó, vocês são respostas de oração. Meu. Então, agora a gente vai para a Europa para cuidar também lá, mas eu acredito que aqui no Brasil, tudo que eu podia fazer, que faz anos já, né, que a gente está nessa jornada. Mas tu volta pro Brasil, né? Só não sei quando ainda, mas eu volto. Eu vou trabalhar com voz lá também, com oratória. A gente, nossa, uma oportunidade do Senhor, assim, para nossa vida. Uau. E é uma história também bem incrível, mas eu volto, mas eu não volto mais com esse trabalho, né? Nós somos pastores e a gente também vai... Eu saio daqui, eu saio no dia 15, eu vou ministrar uma palavra na Lagoinha, e para mulheres, e a gente vai. Nos Estados Unidos? Aqui no Brasil. Ah, tá no Brasil. Aqui ainda no Brasil. E aí eu vou, a gente vai embora e a gente volta com repaginado, assim, algumas coisas, mas não mais com esse trabalho. Por isso que a gente abriu as turmas, eram as últimas turmas presenciais aqui. E aí fechamos, mas vão ter cursos, vão ter. A gente vai... Mas você não pode deixar a gente órfã. Mas eu preciso agora formar profissionais também, né, voltados para isso. Mas é isso. Mas eu acredito, na verdade a gente faz planos. Deus faz outros. Então eu tô na dele. Isso. Depois que a gente aprende a confiar e a ter essa troca, querendo ou não deixa de ser. A nossa intenção não é essa, mas a gente tem. Aí a gente aprende a confiar, descansar. E se ele tiver falado, não, vocês vão voltar e vão dar aula. E tá tudo bem. A gente volta, a gente vai dar aula, sim. Tem um livro da Nancy que é As Mentiras que as Mulheres Acreditam e a Verdade que as Libertam, né? E no final do livro ela fala, né, que a nossa vontade seria a mesma vontade de Deus se a gente soubesse o que ele sabe. Não. Nossa, peraí, repete de novo. Que se a gente, por exemplo, se a gente soubesse que Deus já sabe, a nossa vontade seria a mesma dele. Meu Deus, isso é muito tremendo. Então, tudo que a gente tem que querer é viver a vontade dele. Que é boa, perfeita e agradável. Mas a gente não tá vendo que ele tá, né? Não tem ainda essa visão. E daí a gente acha que quer isso aqui, que isso aqui que é bom, que é isso aqui. Mas a gente não sabe de nada, na verdade, né? Assim como quem canta na igreja não faz ideia do papel que é um ministro ali no altar. Não faz. Por isso que eu tô falando, muitos da minha geração, né? Eu tenho 47 anos. Então, muitos da minha geração subiam para poder suprir uma necessidade do louvor. Ela não entendia. Muitos, a gente passa pelas igrejas, nós já passamos por muitas igrejas nesse Brasil. E a maioria dos que cantam não sabem nem o que estão fazendo ali. Eles sobem para cantar e para adorar.
Então, assim, eu subo para cantar, cumprir uma escala e adorar. As pessoas não fazem ideia do que é o papel de um ministro no altar. Elas não fazem. É muito mais profundo. Você acha que Deus precisa de cantores? Não Você acha que a igreja precisa de gente ali cantando e tocando? Quem está ali no altar tem um poder de ministração na vida daquelas pessoas tão absurdo, principalmente quem está ministrando e conduzindo, que nem você falou que você é backing vocal e, né, na sua igreja, e muitos se escondem atrás desse título de backing vocal, porque o ministro é quem está lá. Eu sou backing vocal, então eu não preciso ter tanta entrega. Meu Deus! É muito mais profundo que isso. Como eu falei, através da voz sai autoridade, sai cura, sai fé. A gente profetiza fé na vida da igreja. Você está cantando lá. Olha, eu tô falando, as pessoas não prestam mais nem atenção no que estão cantando. É verdade. Você está cantando lá, né? Que se abra os céus, que o teu reino vem. Nossa fé está no nosso Deus. Que os céus... É autoridade. Não tô nem falando só agora de técnica vocal. Cantar com voz de autoridade. É profético que os céus fechados se abrem. Que os céus fechados. Todo mundo diz aí fechado, é mãozinha erguida, porque o papel dela ali é adorar. Você se identificou, né? Você se identificou. Mas é muito mais profundo. Se a gente, foi o que eu falei, a mesma... Então vamos trazer aquilo que você falou. Se a gente tivesse uma ideia do poder, da autoridade que nós temos ali em cima, nunca mais a gente subiria do mesmo jeito. Nunca mais. E é isso, é esse preparo, né? Ai, meu Deus, eu amo falar de tudo isso. Mas quando a gente vive o propósito, é diferente, né, Lu? Viver o propósito. É tão forte que quando nós somos contratados de uma igreja aqui, e ele falou, eu sei que alguma coisa não tá legal. Então, você entra aí, identifica, e aí... Por tua conta. Aí nós entramos, aí a primeira análise que eu fiz, na hora que nós chegamos, foi... Peraí, começa o culto, a igreja tá vazia. Na hora do louvor. Aí o louvor vai acabando, a igreja vai enchendo, e entram as pessoas. Alguma coisa, as pessoas não se conectaram no louvor. E é a parte que, querendo ou não, a igreja mais gosta. Porque ela se entrega, porque ela se derrama, né? Aí eu fui entender. Os ministros, então... Os cantores ali, eles não se conectavam entre eles. Isso que eu tô falando, era todo mundo backing vocal. Erguia a mãozinha, fechava o olho e cantava. E eles não se conectavam com a igreja. Aí nós fomos mudando e mudando o entendimento deles. Porque não adianta só falar assim, faz isso. É que nem voz. Que nem você na técnica, faz tal voz. Tá, mas por quê? Onde que eu vou aplicar tudo isso, né? Então, a gente foi mudando esse entendimento, essa visão. Não, e como que faz também, né? Isso. E hoje, nesse entendimento, eu estou falando dessa autoridade, dessa conexão que nós temos com a igreja que encanta. Você chega, já não tem mais lugar. A Lu, é porque a igreja tá cheia? Fala a verdade, a diferença da conexão, a igreja se sentiu pertencente. Claro. Aquele momento. Não era só cantores cantando Integrou, ali. Né? Era música. Cantores, música, é isso que eu tô falando. Ali, os cantores, eles transformam aquele momento no momento de adoração. Só que a igreja não sabe, muitas vezes quem tá ali, quem foi pra igreja, não sabe nem o que é isso. O que é estar em um ambiente de adoração. A pessoa saiu de casa, brigou com o marido, que não sei o que, ela foi como um refúgio, muitas vezes para cumprir até um compromisso. O domingo é do Senhor, ela tá no automático. Então, cabe a quem transformar aquele ambiente em um ambiente de adoração? O louvor. Só que se ele não vem pronto, então é isso. Então, aí é isso. É tremendo, né? É profundo. Que demais. E esses instrumentos aí que tu tem? Esse aqui, se eu pudesse deixar, né, eu posso. Um presente para uma pessoa que usa voz, né, cantor, no teu caso, de trabalho e tudo, eu deixaria um canudinho. Isso aqui foi o melhor presente que aconteceu. Uau. Esse canudinho, tá aqui, é presente teu. Obrigada. Ele transforma uma voz. Sério? Sério. Porque, pra mim, ele assim, é o mais completo de todos. Tem vários aparelhos que hoje, né, fonos usamos, várias coisas, mas o canudinho, ele traz, com a aplicação certa, ele traz para você um desenvolvimento de resistência na sua voz,
de força muscular, tônus muscular. E resistência é o quê? Quando você tá cantando, em vários momentos, aquela música mais aguda, aquela música mais intensa, você sai como? Cansada a voz. Mas a voz não cansa, porque é onda sonora. Cansa o músculo que produz a voz. O que a gente faz com o músculo? A gente malha. Então, esse canudinho, ele vai malhar o músculo que tá formando a sua voz, tá produzindo ela. Então, te dá força, resistência, treina os seus agudos, treina os seus graves, recupera a voz. Desaquece a voz, aquece a voz. Tudo nesse canudinho. E eu posso deixar aqui depois com você aqui uma dica de como usar, de como o pessoal... Porque é um canudinho... Lu, mas o certo você teria assim, um acompanhamento e tudo mais, mas ele é simples. Entendendo a maneira correta de usar ele, isso aqui transforma uma voz. Estou chocada. Chocada. Estou chocada do início ao fim já. Ai, meu Deus. Isso daqui é transformador. Uau. Então, assim, ó. Inalador é o melhor amigo de uma pessoa que usa a voz. Porque a inalação, ela promove uma umectação nas pregas vocais. Então, pensa assim, ó. A prega vocal, ela está no nosso sistema respiratório. Então, não adianta que nem eu posso tomar uma água aqui, vai matar minha sede, mas essa água não tem contato com minhas pregas vocais. Não tem. Por quê? Porque elas estão no meu sistema respiratório. O sistema respiratório é pulmão. Então, cai lá no pulmão, vai dar BO. Então, a água é sistema digestivo. Tudo aquilo que a gente engole é sistema digestivo. Então, não adianta. Mas só que, como é sistema respiratório, só passar ali, o que envolve as pregas vocais, o que envolvem elas, são mucosa. Que é o que a gente tem revestido no nosso corpo aqui. Boca, nariz e ouvido, é tudo mucosa. Ela tem que estar úmida. Hoje aqui onde tem mucosa, é úmido. Só que passa ar lá. Então, o que deixaria lá hidratado? Água, mas a gente não toma água nem para hidratar o cabelo, para hidratar a pele, quanto mais um músculo que tá ali pequeno. É muito... A gente não tem essa hidratação toda no nosso corpo, infelizmente. O que acontece? Ele seca. E mucosa seca, a prega vocal quando tá vibrando, ó, vai para você como cantora, e você no uso da tua voz aqui. Quando as pregas vocais estão vibrando, o ar tá passando entre elas e faz ela vibrar, né? A borda dela vibrar. Ela encosta uma na outra. E nesse encostar, se ela tá seca, ela machuca, ela arranha. Ela atrita. Esse é o nome mesmo. Ela atrita uma a outra. E nesse atrito, ela machuca, incha, você fica rouca. Então, a rouquidão vem, muitas vezes, porque tá sem hidratação. Vários pastores, vários palestrantes hoje deixaram de estar rouco. Usando isso aí. Usando antes de poder falar. Por quê? Porque quando vai, então, não sei se vai estar aqui ligadinho. Não, acho que não. Ele tá sem... Tá. Então, quando a gente liga, que sai essa névoa do soro fisiológico, e você tá respirando ele, quer dizer, coloca na boca, tá respirando. Ele faz uma hidratação instantaneamente. Então, é como se estivesse jogando óleo ali. Então, quando vibra, escorrega uma na outra. A produção da voz é outra. Então, você faz antes de cantar. Antes de falar, um exemplo. Você mantém uma na tua bolsa. Então, o portátil, para mim, é o melhor hoje. Em portátil, no Mercado Livre, nesses lugares, tem de R$50, tem de R$100. O valor que você... Assim, bonitinho, portátil. Bota a pilha aqui, portátil. Você coloca na tua bolsa. Aí você tá aqui se preparando para poder falar. O cantor tá se preparando para poder cantar. Ele faz 5 minutinhos. Só para jogar aquela hidratação, ela é instantânea, já é outra qualidade de voz. Por quê? Porque a vibração tá contínua, não tá tritando, não tá machucando, né? Então, inalação, aquecimento. Canudinho. É aquecimento. A voz tá pronta. Inalação, aquecimento. É. Coloca o canudinho na boca, vamos aquecer, então. Vamos aquecer. Coloca o canudinho na boca, som de U. É isso daqui. Isso, bem fechadinho aqui. Não precisa colocar muita pressão, porque ó, o diâmetro é muito pequenininho, fininho. Então, não coloca pressão, senão você vai acabar até machucando. Então, assim, ó, normal. Pensando assim, eu estou relaxando a minha laringe. Relaxando tudo aqui. Vamos lá. Perfeito, é isso aqui. Pode fazer umas 2 séries de 10, você já tem uma voz um pouco mais resistente, tá? No grave, para você sustentar o tom, o teu grave, é você fazer como se estivesse engolindo tua voz, ó. Ai, perfeito! Pode fazer de novo, tua laringe abaixou, ó. A tua garganta baixa, ela faz assim, é que a minha gordinha não vai dar pra ver direito. Mas a tua que é bem magrinha, a hora que você faz assim, ó. Ela é nítido abaixar essa laringe.
Então, esse movimento, esse exercício vai fortalecer o teu grave. Aí você fala assim, Lu, mas eu já tenho grave na voz, mas, ó, um grave bem sim. é incrível, né? Agora o contrário, sai pro agudo, bem fechadinha a boca, ó. Isso daqui vai trabalhar a musculatura, que promove o seu agudo, ele vai te dar força no agudo, você começa a desenvolver mais o seu agudo. Uau. Então é isso, ele contínuo na tua voz de conforto. Ele vai trabalhar a firmeza e a resistência da sua voz, né? Pro grave. Ele vai trabalhar o seu grave. E pro agudo. Pronto. Você tem o melhor exercício que poderia ter. Uau, que delícia. Sempre 2 séries de 10, fica aqui a dica. 2 séries de 10, pode fazer todos os dias, que já vai, tua voz já vai... Uma semana ela já tá diferente. Sério? Uma semana. Que presente, né? Que presente. Olha, que presente. E tu sabe que eu não aprendi isso nas aulas aula. Porque eu trouxe, sou pesquisadora, né? Especialista em voz profissional. Eu trouxe o que tem de melhor na fonoaudiologia para o canto. Então, porque eu desenvolvi assim, ó, peraí, se você trabalha a estrutura muscular que produz a voz, mais a técnica, essa dupla aqui é infalível. Então, eu preparo a sua voz para receber a técnica. Aí, por isso que o resultado é instantâneo. Meus alunos que vão assistir esse, né, que depois nós vamos compartilhar, os meus alunos vão poder dizer o quanto, assim, a pessoa ela entra, ela já sai com a voz diferente. Ela já sai entendendo a voz dela e já cantando diferente. Porque eu já venho trabalhando a voz, né, a parte fisiológica da voz e mais a técnica. Então, a pessoa já sai cantando diferente. Uau. Já desde a primeira aula, desde o primeiro encontro. Eu estou, assim, apaixonada, Lu. Ai, Cantada. meu Deus. E, então, mais ainda você vai ficar, porque nós vamos cumprir o nosso desafio. E eu vou transformar a sua voz. Meu pai. Só de te ouvir falar e já da sua história, eu já sei o que eu preciso aplicar em você. Aí você vai ficar encantada. Porque nós vamos te ver cantando e usando essa voz poderosa, esse instrumento. E vou falar pra você que quando as pessoas falam assim pra gente, como falou pra você, você tem um propósito através da tua voz. Olha, a tua voz não é só aqui. O que você canta na igreja, nada é por acaso. E não é só cantar o backing vocal. Eu acredito que você vai começar a passar por um processo cuidando da sua voz, de um autoconhecimento, de um domínio, que depois você vai entender. Pessoas precisam ouvir a tua voz. Pessoas precisam ser tocadas. Tem pessoas que vão ser tocadas somente através da sua voz. Elas estão aguardando. Uau. Elas estão aguardando você deixar sair de dentro para fora. Você precisa abrir você e deixar sair aquilo que de repente você foi desacreditando, as pessoas foram te desacreditando em alguns momentos. Você precisa confiar com estudo, com dedicação e com entendimento. Só deixa sair. Que tremendo, né? Tremendo. Enquanto elas estão esperando, eu tô presa no armário. Essa história é muito forte, né? Presa no armário. Presa no armário. Lu, tu não pode ir embora. Tem que tirar as pessoas do armário aqui. Nossa, ainda vi falando pra ele, no ápice do trabalho aqui, a gente... Tu pode ir, mas tu volta, tu vai, tu volta. Sim. Né? Pode ser? Porque a gente estava para montar aqui uma escola. Um treinamento mesmo vocal. Um centro de treinamento vocal, tanto de oratório como de canto. E aí surge eu queria passar uns 3 meses descansando mesmo de férias. Quero conhecer a Itália, quero conhecer outros países. Aí surgiu essa proposta. Ele era diretor do Banco Nacional da Angola. Eu acho que ele estava entrando numa reunião com o Macron e o senhor moveu ele chama Venceslau, o senhor moveu ele a cuidar do reino, cuidar das igrejas. Então ele está montando uma escola que ele quer 1 milhão de líderes, uma escola de formação de líderes cristãos. Então tem na França, agora em Lisboa, que vai ser a nossa residência, vai ser em Lisboa. Lisboa, Angola, Dubai, e aí nós vamos implantar oratória nessas escolas. Que legal. Então, assim, é uma baita de uma oportunidade também, né? Então, mas de repente a gente fica um tempo, mas a gente volta.
A gente Né? volta repaginado. Ai, pensa, que O delícia, trabalho, né? uma delícia, a oportunidade do Senhor, né? Com certeza. Vai eu, família toda. Ai, que tremendo. Mas antes de eu ir, eu prometo que eu desenvolvo a sua voz e depois a gente dá essa continuidade. Claro, que a Ai, gente. vai dar certo, tenho certeza. Nada por acaso, Nada é por acaso. né? Mas a voz é uma coisa que chama muita atenção, né? Das pessoas, assim. Como eu falei, eu sou apaixonada por voz. Uhum. Então, tanto na parte de oratória, eu também tenho um outro olhar para a oratória. Uhum. As pessoas ficam muito preocupadas, as escolas que tem por aí, elas desenvolvem muita parte de dicção, desenvolvimento de falar em público, tudo maravilhoso, se desenvolve, ajuda muito. Mas tá, aí em um dos módulos lá, um dos momentos das escolas de oratória é assim, ó, a voz de ouro, a voz premium, a voz diamante, que é você falar impostado. Mas se você não tiver técnica para falar com impostação, com vozeirão, com expressão, você sai rouco. Claro. Quer dizer, então não adiantou. Então, assim, de repente, teu público nem é esse. Uhum. Então, ou então, vamos pensar assim, você aprende a falar, você quer falar por mais tempo, se você não tem uma resistência na sua voz, você também sai rouco. Então, Eu tenho facilidade de ficar rouca. ó, eu garanto pra você, faz os exercícios do canudinho, nem se for 3 vezes na semana, pensa igual academia. Uhum. Que é corpo, né? Do mesmo, é músculo, então se para, ele volta a, Claro. né, ele para de resistência. Que você vai ver que tua voz já vai deixar de ficar rouca, de ficar cansada. Mas a voz, ela, se a gente olha pra fisiologia, pro funcionamento dela, né? Pro mecanismo dela, muda o teu olhar sobre ela. Porque Com você certeza. entende que o agudo acontece porque, sabe a boquinha boquinha da bexiga? Aham. Quando você encheu ela, aí você estica, sai aquele som fininho. É a mesma coisa com a voz. Então, encheu de ar o Sim. pulmão. Quando sua prega vocal alonga e o ar tá passando ali vibrando, você tem o agudo. Ou ao contrário, quando ela tá curtinha, isso Você tem o acontece grave. naturalmente. É o grave. Só que o que faz alongar e o que faz encurtar são músculos. O que a gente faz com músculo? A gente malha. Uhum. Então, o músculo do agudo não é malhado. Então, se a gente malha ele, lógico, nesse sentido, se a gente treina ele, dá força, dá resistência, como que você não desenvolve um baita de um agudo? Então, é isso. Então, quando você olha para esse lado, não tem como não desenvolver a voz. E junto com isso vem o que eu te falei, que é despertar a pessoa de dentro para fora. Ela olhar o microfone e entender que o microfone não é inimigo dela. As pessoas têm medo. A pessoa olhar o microfone e saber que aquilo ali está ajudando ela a não forçar, ela amplificar a voz. A pessoa entender que ela ali estar no altar não é sobre ela. Uhum. E eu vou falar que isso dá um alívio na gente. É verdade, dá mesmo. Porque não é sobre a gente. Isso tudo que a gente tá falando sobre voz, sobre treino, sobre músculo, sobre desenvolver, isso daí que nem você falou, é só pra gente poder ter excelência e confiança naquilo que a gente tá fazendo, aquilo que a gente tá entregando. Porque um agudo que você, uma nota que você tem medo numa música, você já não vai cantar ela mais inteira, assim, à vontade. E se você não canta à vontade, você não tá livre pra adorar, pra desenvolver ali aquele momento de adoração, né? Então, é muito mais profundo, né? Quando a gente tá servindo ali, é muito mais profundo. Mas é isso. Eu tô com uma questão minha aqui de esquecimento, já esqueci. Já. Eu tô com isso também, chama menopausa. E você vê que... Não, e de vez em quando dá uns apagão assim mesmo, né? Olha, eu sei que não tem nada a ver com o assunto, mas eu tava falando pra ele que muitas mulheres foram tratadas com início de demência lá atrás. E já era. E era por causa da menopausa. E eu tô nesse esquema também. Não tá nada. Ai, misericórdia, já estou. Ô, Lu, mas olha, foi assim, tremendo. Foi um divisor de águas, vamos colocar assim. Acho que não só pra mim, mas pra todos que estão nos ouvindo, que vão nos ouvir. Acho que, olha, Se eu puder deixar algo, então, vai ser o seguinte. A tua voz é única, então não tem como comparar ela. Não tem como subir num palco, num altar, com o medo da comparação. que não existe duas iguais, né? Não existe. O Senhor te fez única e Ele te chamou pro altar porque Ele quer te usar. Uhum. Então, é como você é. Ele só não vai permitir você permanecer porque Ele trabalha na gente em todos os sentidos de amadurecimento e cabe a nós buscar para continuar servindo com excelência, né? Então, assim, estar no altar nunca vai ser sobre nós, isso é maravilhoso, porque isso tira o peso da gente achar que a gente que tem, a gente que a gente não, só que ali também é um reflexo da nossa
da continuação do que nós somos. Uhum. Porque altar é lugar de entrega. É verdade. Então, ali não é o momento, não oramos a semana inteira, não buscamos o Senhor a semana inteira e chega no altar a gente quer fazer isso, não tem como. Então, ali é uma continuação, ali é uma entrega daquilo que você já buscou. Quando a gente assume a responsabilidade de um microfone, a palavra já diz, é uma responsabilidade. Então, assim, assuma, mas também é um caminho sem volta. Porque é tremendo o que acontece na nossa vida e através da nossa vida. Então, estude, vai buscar conhecimento, destrava aquilo que você sabe que tem aí dentro, de pessoas que implantaram, que colocaram medos, traumas, que, como eu falei, altar é lugar de cura, então que as pessoas também possam se permitir ser curadas, né? E buscar conhecimento. E eu vou ter meus cursos aí depois online, onde eu vou falar de tudo isso daqui. Ai, onde eu vou estar ensinando, vou estar acompanhando sempre também ao vivo ali online. E é isso, tomara que as pessoas possam depois nos encontrar de novo, né? Com certeza a gente vai grudar na tua mãozinha, não vai soltar nunca mais, né, gente? E eu não vou esquecer do nosso desafio, eu vou... Antes de ir embora, a gente volta para você mostrar o seu depois. Ó. É garantido aquilo que eu entrego, eu tenho certeza. Mas eu tenho certeza disso. Mas, foi uma honra, está sendo. Muito obrigada. Que presente maravilhoso. A primeira vez, assim, né, a falar de você, né, que eu não te conhecia. Tanto que a Julinha falou assim, mas você não conhece? Eu falei, não, mas eu já sabia. Eu falei, uau, é isso que eu preciso. Uau! É engraçado, né? Nossa, a gente ouve muito, por isso que eu tô falando que há um propósito. Nosso trabalho é um propósito, porque as pessoas têm esse sentimento. Já sabia que era diferente, sabia que era o que eu precisava, sabia que era possível. Nossa, que bênção. Que bênção, né? Vamos estar juntas, viu? Obrigada por tudo, amei estar aqui. Obrigada, Lu. Nós também mais ainda amamos a tua presença aqui, viu? Espero que você volte. Eu vou. Né? Contando as novidades. Também. Minha casa tá aberta para você lá, com toda certeza. Obrigada, viu? Gente, uma boa noite para vocês e eu vejo vocês no próximo podcast. Até lá.